No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Raif sai com a mãe para jantar. Fazilete agradece o filho, diz que ele teve uma ótima ideia, mas fala que se eles não tivessem ido, ela tinha continuado com a sua ideia de imitar a Seida para animá-lo. Ele pede para ela não começar de novo. Ela pergunta por que ele está dizendo aquilo. Conta que quando ela era pequena, muitos adoravam as imitações dela. Ele diz que esse lado dela ele não conhecia e pergunta se ela está falando sério. Ela fala que é claro que sim. Ela diz que gostava de imitar os amigos, gostava de imitar os vizinhos, os parentes e até mesmo os professores. Diz que ela tinha talento. Fala que a família toda aplaudia as imitações dela. E às vezes ela até recebia pelas imitações. Ela conta que o pai dela até pagava para ela imitar a avó dela. Raif diz para a mãe que dessa vez ela realmente surpreendeu e pergunta quem poderia imaginar que ela imitava tão bem assim. Eles estão conversando quando de repente a conversa é interrompida. O celular de Fazilete toca e ela pede licença ao filho e atende. E se surpreende ao saber que é o gerente do banco dela, que diz que ligou para ela somente para dar uma informação. Ela agradece e depois de desligar, ela fala para o filho que acabou de ser informada que ele pretende sacar $100.000. Ele fala para a mãe que é verdade. Ela pergunta para o filho se ele pode contar para ela o que pretende fazer com aquele dinheiro. Ele diz que pode dizer sim. Em seguida, ele conta que vai dar os $100.000 para Seida. Diz que assim ela vai conseguir que Arda fique com ela. Em definitivo, ela fica em silêncio nessa hora. Ele diz que já sabe o que ela está pensando, mas fala que ela está enganada. Conta que a ideia foi dele, diz que a Seida não pediu nada a ele. Fala que mesmo apesar da situação que ela se encontra, ela nunca pensaria em pedir o dinheiro a ele. E reforça que a ideia foi dele. E diz que é exatamente por isso que ele precisa da ajuda dela. Ela fica confusa nessa hora e pergunta no que ela poderia ajudar. Ele diz que quer dar aquele dinheiro para Seida ficar com o filho dela, mas não quer que ela saiba que é ele quem está dando. Diz que teme que ela não aceite e pergunta para a mãe se ela não se lembra que Seida não quis nem sequer aceitar a aliança que ele deu para ela. Diz que ele sabe que ela não vai querer aceitar se souber que o dinheiro é dele. Fala que ela precisa pensar que é ela que está dando o dinheiro a ela. Ele diz para a mãe que eles precisam dar um jeito de convencer Seida que é ela quem está dando aqueles $100.000 a ela. Fazilete pergunta para o filho se ele não acha que é muito dinheiro. Ele diz que depende. Pergunta: muito para quê? Por uma aliança ou para Seida poder ficar com o filho dela? Ela continua não gostando da ideia do filho não, mas acaba concordando e diz que vai ajudá-lo. No outro dia, Seida chega e diz bom dia. Raif dá um sinal para a mãe e vai imediatamente dizer bom dia a Seida ainda lá na porta. Seida diz bom dia, riquinho. Ele passa por ela e vai para o quarto dele. Ela pergunta onde ele está indo. Diz que ela quer contar uma novidade para ele.
Ele pede para ela esperar um pouco e diz que já volta. Fazilete chama Seida e diz que depois ela fala com Raif, fala que ela quer falar uma coisa para ela. Pede para ela se sentar ali do lado dela. Seida percebe que Fazilete está diferente. Pergunta o que está acontecendo. Diz que ela está deixando ela assustada, falando daquele jeito. Fala que ela está muito formal. Fazilete pede para ela não se preocupar. Diz para ela se sentar e escutar o que ela tem a dizer. E em seguida, ela fala que ela e Raif pensaram numa maneira de ajudá-la. E é por isso que ela quer conversar com ela. E dessa vez, ela não enrola não. Ela vai direto ao que interessa. Ela fala para Seida que eles querem que o Arda continue com ela para sempre. E é por isso que eles decidiram dar para ela o dinheiro necessário. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campo Grande, de Goianésia, de Guararapes. Enfim, me conte ali nos comentários. Seida diz que ela não está entendendo e pergunta como assim. Fazilete diz que eles vão deixar $100 mil à disposição dela. Seida fica emocionada e começa a chorar. Fazilete diz que ela não esperava choro naquela hora não. Fala que eles fizeram aquilo para vê-la feliz e não chorando, e pede para ela sorrir. Seida pede para Raif ir até lá, pede para ele correr. Ele chega e diz que ele foi como ela pediu. Fala que ele foi correndo. Ela olha para os dois e diz que não acredita que eles são daquele jeito. E fala que ela não esperava que eles fossem ter aquela preocupação de ajudá-la naquela situação. Diz que eles estão encarando o problema dela como se fosse deles. Diz que é isso que eles estão fazendo ao decidir ajudá-la. Fazilete diz que eles vão fazer tudo o que for necessário. Fala que eles vão passar os $100 mil para ela resolver o problema dela. Seida diz que ela não vai aceitar o dinheiro. Tanto Fazilete como Raif ficam surpresos nessa hora. Ele pergunta do que ela está falando. Ela diz que ela não precisa mais. E em seguida, ela conta que a doutora Kismet resolveu tudo. Fala que na verdade, ela nem sabe como, só sabe que ela resolveu. Ela conta que o documento foi assinado sem exigir nenhum dinheiro. Diz que agora Arda vai poder ficar para sempre com ela e Satilmes. Raif pergunta se ela está falando sério. Ela sorri e diz que está falando sério sim. Conta que até pensou em ligar para eles para contar a novidade, mas acabou chegando à conclusão que era melhor contar tudo pessoalmente. Fazilete diz que ela fez o certo. Fala que aquela sim é uma notícia maravilhosa. Seida fala que o que aconteceu realmente foi maravilhoso. Ela diz que ela já tinha ficado muito feliz com o que Kismet fez por ela, mas agora ela está ainda mais feliz. Diz que na verdade ela é a mulher mais feliz do mundo. E não é somente porque o Arda vai ficar com ela não. Fala que ela não imaginava que eles fossem pensar tanto assim nela. Ela diz que só de saber que eles pensaram no filho dela, já fica emocionada, já que ela sempre foi sozinha nessa vida. E ela encerra a conversa dizendo que já chega.
fala que ela tem muito trabalho pela frente. Ela se levanta e vai rumo à cozinha, quando de repente ela para, volta e dá aquele abraço na sua futura sogra e depois também abraça Raif. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.